E aí, pessoal, tudo bem? Quero primeiramente desculpar aqui pela demora, né, em ter trazendo esse retorno para vocês em relação à prova da segunda fase da UES. Hoje nós vamos dar uma vista sobre a prova de geografia. A gente está finalizando aqui o semestre na escola, então tem muitas tarefas, muitas coisas para fazer. Acabei demorando um pouco para produzir esse vídeo e trazer alguns comentários das questões para vocês. O que eu achei da prova? Eu achei a prova com um nível muito bom. A maior parte das questões está entre um nível fácil e médio. A gente vai ver aqui nos comentários que tinha questões que, mesmo parecendo ser muito complicadas, de coisas para a gente selecionar, né, verificar, alguns itens eles acabavam se anulando, né, pelos absurdos que comumente caem em algumas questões das provas da UES, né, isso nos ajuda muito isso. E dentre as provas aqui de ciências humanas, achei o nível da prova de geografia bem melhor do que algumas outras, como por exemplo de sociologia, né? De sociologia não estava muito fácil não, né? Ela foi bem mais pesada, assim, puxou bem mais das teorias do que a prova de geografia. E o que mais me chamou a atenção é que essa prova específica ela tratou muito sobre os conceitos de geografia, né? Já fazia um tempo que não caíam tantas questões assim, sempre caem, né? Tem questões que são muito repetidas em relação aos assuntos, mas essa teve muito do conteúdo de primeiro ano e de segundo ano, e sobretudo sobre as bases, né? Sobre os conceitos fundamentais de geografia. Hoje a gente vai ver a prova do gabarito 1, certo? Então você vai verificar aí no seu gabarito qual é a sua prova e a gente vai acompanhando aqui, tá bom? Como sempre eu vou destacando aqui alguns itens, algumas questões para facilitar a nossa correção. Você pode ir acompanhando aí também, é sempre bom a gente marcar palavras-chave para entender qual a razão, né, de termos escolhido. Então começando aqui, primeira questão, gabarito 1. Aí você procura no seu caderno, né, qual era a referência dessa questão, a gente vai acompanhando aqui. Eu vou ser bem sucinto em algumas questões, até porque tem assuntos que já foram comentados em questões passadas ou em vídeos anteriores de revisão. Então são conteúdos que já foram comentados, tá? Então você pode revisitar lá os vídeos ou ver as correções de provas passadas para ficar mais inteirado sobre o assunto. Então a primeira questão é uma questão sobre geografia do Brasil, uma questão bem básica, né, principalmente sobre as partes das regiões do Brasil. Eu considero essa questão fácil, né, tendo em vista que basta a gente observar alguns detalhes, algumas palavras-chave aqui. Então ele diz, no que concerne as principais características que definem a geografia regional do Brasil, assinale a afirmação verdadeira. Então na letra A já marquei algumas palavras-chave aqui que anulam essa questão, que ele fala, né, a vasta extensão de suas chapadas, né, a pobreza mineral e nutrientes do solo, a diversidade e complexidade de seus ecossistemas, fazem com que a região centro-oeste ainda seja um ambiente relativamente intocável. Então, até aqui centro-oeste, todas essas características são válidas em relação à região centro-oeste, né, principalmente a área pantaneira. Mas, quando diz aqui um ambiente relativamente intocável, que preserva o seu bioma original, aí é um teste em relação não só à sua inteligência, mas um teste em relação ao seu conhecimento sobre geografia regional, principalmente se você acompanha os telejornais, se você acompanha os fatos. Na região centro-oeste, onde está concentrada a maior parte do ecossistema do Pantanal, que nesses últimos anos, né, pelo menos nesse último ano e meio, foi o que a gente mais acompanhou nos noticiários, as queimadas, a perda que houve dentro desse ecossistema do Pantanal, que é um dos mais utilizados principalmente para a agropecuária, né? Então dizer que no centro-oeste, na área do Pantanal, do Cerrado, principalmente sobretudo, não houve, né, essa ação humana, essa intervenção no Pantanal, no Cerrado, aí é verificar realmente se você está ligado, antenado com o que acontece no mundo, se você aprendeu o mínimo, né, em relação à geografia do Brasil. Então essa parte aqui anula a questão A. No item B da primeira questão,
O que se anula aqui, uma coisa que eu sempre chamo a atenção para vocês é nessas questões que falam sobre todas, exclusivamente, indubitavelmente, sempre, sem exceções. Então essas coisas que marcam tempo ou que marcam grupos, né, como por exemplo aqui todos, sempre, exclusivamente, impreterivelmente, sem nenhuma exceção, a gente já fica de olho nessas questões, né, elas são pegadinhas que nós temos ali. Então aqui no Brasil, com exceção da região sul e sudeste, todas as demais regiões recebem vultuosos benefícios do programa federal que é o Bolsa Família. Gente, o Bolsa Família não é um benefício vultuoso, né? É uma ajuda de custo que antes ele era calculado pela quantidade de pessoas, né, sobre alguns índices. Então cada pessoa recebia uma quantia diferente, mas não é uma coisa vultuosa, é uma quantia ínfima, né, que dependendo da família não chega nem a R$ 200 mensais, né? Então não é um valor vultuoso. E principalmente dizendo que a região sul e sudeste não recebe, né, Bolsa Família, não recebeu esses vultuosos benefícios. O programa é para todo o Brasil, para todas as regiões, não há exclusão de região para dentro do programa, né, que a partir de agora não chama mais o Bolsa Família, né, foi trocado aqui o nome, o projeto já foi modificado, inclusive as pessoas já começaram a receber as primeiras parcelas do novo programa que foi implementado pelo governo federal. E ele está dizendo que essa quantia trazida pelo Bolsa Família foi tão grande que as pessoas estão retornando aos seus locais de origem, principalmente que as pessoas que migravam das outras regiões para o sul e o sudeste. Então isso anula essa questão. A letra C diz que houve um rápido desenvolvimento da região sudeste do Brasil, ok? Que provocou uma desconcentração da sua atividade industrial, tornando estados como São Paulo e Rio de Janeiro grandes centros financeiros e serviços, porém sem expressão produtiva industrial. Aí, né, a questão já está dizendo que a região sul e sudeste, né, eles passaram por um processo de industrialização muito forte, né, foi onde se implementou a industrialização no Brasil, nas regiões sul e sudeste, por isso que essa palavra desconcentração ela está marcada, né? Porque está dizendo provocou uma desconcentração, pelo contrário, houve uma concentração da industrialização na região sul e sudeste, o que tornou essas duas regiões, né, principalmente a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, né, esses dois estados com os maiores detentores dos polos industriais do Brasil. Então anularia também aqui a letra C e nós ficaríamos aqui com a opção D, né? Ok? Não vou entrar muito detalhes aqui para a gente não prolongar muito o vídeo. A segunda questão, se você prestou atenção nas revisões ou nos itens anteriores, essa é a primeira questão desse caderno que vai falar sobre os conceitos básicos da geografia, né? Então esse conceito básico está falando de uma notícia, uma matéria que saiu no jornal O Povo, ainda nesse ano, né? Veja que foi O Povo, 23 de outubro de 2021, a prova foi realizada agora há poucos dias, né? Então aqui já dá uma pista para a gente, para sempre ficar acompanhando as matérias, as notícias que saem, principalmente aqui no Ceará, quando você vai se preparar para a prova da UES. Do dia que saiu a matéria, 23 de outubro, para o dia que foi aplicada a prova, foi uma diferença aí de apenas uns 30 dias. Isso porque a prova tem que ser já moldada, né, formatada, impressa para ficar aguardando o dia do vestibular, né? Então fiquem sempre atentos, que caso você não passe nessa primeira fase, né, e tem que acompanhar as coisas. Mas o assunto aqui é os princípios básicos, os conceitos básicos da geografia, que ele fala essa notícia, nessa matéria, é um trecho de uma matéria falando sobre um foguetório que houve em comunidades e que foi uma facção criminosa que promoveu essa ação, atua em Fortaleza, na região metropolitana, e essa facção estava soltando foguetes, né, estava fazendo foguetório, ou seja, soltando rojões, para demonstrar que estava assumindo o controle daquela área. Então ele pergunta, qual é o conceito geográfico mais adequado para uma disputa de poder no espaço urbano? Aí, obviamente, nós já vimos isso em aulas anteriores,
em correções anteriores, que é a opção A aqui, que é o território. Eu disse, professor, mas eu não lembro e tal, eu acho que eu fiquei com dificuldade nisso. Gente, pessoalmente eu considero essa questão a mais fácil de todas aqui nessa prova. Por quê? Porque esses três outros itens aqui não são conceitos geográficos. Domínio, espaço vital e área não são os conceitos geográficos. Os nossos conceitos geográficos principais, os que mais se cobram aqui na UES, são território, lugar e paisagem. Então, nenhum desses três aqui faz parte dos conceitos chaves que nós temos de geografia. Faltou aqui, por exemplo, o conceito de região, nós não temos aqui, e a gente vai ver outras questões mais à frente, que foi cobrado muito sobre esses conceitos básicos da geografia. Então aqui seria território, por obviedade, que é o único conceito que fala sobre disputa de poder de forma subjetiva e muitas vezes sem a presença do Estado, e esses outros não fazem parte dos conceitos que nós temos na geografia. Bom, no terceiro lugar, na terceira questão, fala, pelo fato que a geografia ser uma ciência, é correto afirmar que seu estatuto científico decorre do... Essa questão precisava que você tivesse um pouco mais de conhecimento e lembrasse mesmo do conteúdo que foi visto principalmente no primeiro ano. E uma coisa que infelizmente muita gente não viu, muitos livros didáticos do primeiro ano, eles não trazem mais essa base dos conceitos principais da geografia. Eles já chegam falando sobre cartografia ou sobre as origens do capitalismo. Eu sinto essa pobreza em relação aos livros didáticos. Então, se a gente não abrir um parênteses no meio das aulas, trazer esse conteúdo para dentro da sala de aula, muita gente chega nos vestibulares sem recordar mais quais são os conceitos, ou muito menos nem sequer recordar, mas saber quais são os conceitos básicos da geografia. Então, o que anula aqui o item A, sobre a cientificidade da geografia? Diz que o seu caráter técnico é imprescindível para cartografar os objetos visíveis na paisagem. Pronto. Aí aqui, como está falando de paisagem, é isso que anula, porque fala de um caráter técnico falando sobre a paisagem, principalmente para falar sobre as relações passadas e atuais. Quando a gente está analisando paisagem, eu não posso abarcar aqui apenas o caráter técnico. Eu vou encarar principalmente um caráter subjetivo, porque essas relações do passado e presente que alteraram a paisagem, eu não vou ver isso aqui num programa de cartografia, eu não vou ver isso dentro de um programa que faça geoprocessamento, em que a gente trabalha com geoprocessamento, o SIGS. Não vou ver isso aqui no AutoCAD, por exemplo, no ArcView. Isso aqui é algo subjetivo, onde visualmente eu vou lá, analiso e vou tentar entender o que foi que aconteceu com aquela paisagem. Então esse caráter técnico para analisar a paisagem em relações passado e presente não é o ideal, dentro da cientificidade da geografia. Na letra B nós temos o estudo a geografia é ciência porque ela faz um estudo sistemático da natureza não alterada pela ação antrópica. Pronto, aqui já morreu, nem precisa a gente ler o restante, porque quando a gente estuda geografia, principalmente um conceito muito explorado, que é o espaço geográfico, é onde a gente vai analisar essa ação, essa interação homem, natureza, sociedade. Então, natureza e sociedade. Quando você fala da natureza não alterada, não é isso que a geografia analisa, certo? Então, anula essa daqui também. O item correto aqui seria o item C, que ele diz que combina o caráter teórico e científico, mas que explora também o pensamento abstrato e outros domínios de ciência. Esse pensamento abstrato é o que está voltando principalmente para as relações de poder, como a disputa de território e a paisagem, certo? Porque como a paisagem é algo que é visível, e isso vai depender da visualização e do entendimento de quem está analisando a paisagem, então pode dar conceitos ou pode dar posicionamentos que são subjetivos, ou seja, abstratos. Então seria o item C. O item D a gente anularia porque fala que a geografia ela abrange apenas um estudo limitado e principalmente voltado para a parte visível, ou seja, só analisa a paisagem,
Pelo contrário, né? A gente analisa a economia, a gente analisa o meio ambiente, a gente analisa mudanças climáticas e diversas coisas que são invisíveis. Como, por exemplo, quando a gente está estudando sobre a globalização, sobre a interferência econômico-financeira de outros países, quando a gente está estudando sobre geopolítica, né? Então, tudo isso são análises que a gente faz de uma forma abstrata, visível também. Na quarta questão, essa estava moleza, né? Porque era para você analisar aqui o conceito. Se você lesse aqui, você já ajudaria na resolução lá da segunda, porque aqui o que é que ele fala? Relaciona corretamente os conceitos geográficos de espaço, região e lugar. E aí na segunda questão ele fala qual é o conceito que se enxerga ali. Então se o enunciado fala para você que 3 dos conceitos de geografia são espaço, lugar e região, e ele traz mais uma questão falando aqui sobre qual é o conceito que fala de disputa de poder e nem fala sobre nenhum dos 3, então você já começa a anular aqui os itens da segunda questão, né? Então é uma daquelas provas em que o enunciado de outras questões te ajudaria a resolver alguma questão que você tivesse mais dificuldade. Então aqui nessa questão nós temos, relacione corretamente os conceitos geográficos de espaço, região e lugar, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Então temos aqui, de acordo com a corrente de geografia humana, considerado entidade concreta, resultado de múltiplas determinações que agem sobre o quadro territorial previamente ocupado, caracterizado por uma natureza transformada em heranças culturais, materiais, econômicas e, portanto, sociais. Então, esse conceito seria o que? Região. Então, começa aqui com o número 3. Aí você vem para cá. Qual dessas opções começa aqui com o número 3? Somente os itens B e o item D. Tá. Ah, professor, mas aí tem 2, né? Eu já fico meio na dúvida, né? Como é que seria isso aí? Aí você poderia tirar a sua dúvida aqui, né? Então, em uma definição dada pelo geógrafo Milton Santos, é constituído por um espaço indissociável, solidário e ao mesmo tempo contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, os quais não podem ser considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história e o tempo se manifestam. A gente está falando de que aqui? Do espaço. Até porque está falando de Milton Santos. E se tem uma coisa que Milton Santos contribuiu para a geografia, foi falar sobre o espaço geográfico. Então, obviamente, isso aqui é 3, aqui seria 1, o próximo número seria 2. Então, ficaria a sequência aqui, 3, 1, 2. Então, vamos para as próximas questões. A questão 5 trazia um texto até razoavelmente grande, mas é uma questão sobre um conteúdo que a gente vê principalmente no terceiro ano, pelo menos nas turmas que eu tenho, um conteúdo que a gente vê no terceiro ano, que é sobre geografia da população. É um conteúdo muito fácil de cair também nas provas para concursos, né? Cai bastante, principalmente para quem vai para algum treinamento do IBGE ou para quem está fazendo alguma seleção para trabalhar no IBGE ou órgãos públicos. Cai bastante geografia da população. Então nesse item nós temos, ele vem falando sobre o recenseamento, e aí na verdade ele quer saber em relação às regiões metropolitanas. Tá? O objeto de estudo aqui de análise são as regiões metropolitanas, e ele quer saber o seguinte: considerando-se a tal estrutura da distribuição populacional, é correto afirmar que... O que anula aqui a letra A? Ele fala que o Brasil tem uma equilibrada distribuição da população e que isso se tornou mais marcante principalmente entre os séculos 19 e 20. Pelo contrário, até hoje o Brasil é um país populoso, você já deve ter ouvido falar disso, que o nosso país ele é populoso, mas ele é um país pouco povoado ainda. O que nós temos são bolsões de população, grandes acúmulos de população, principalmente na região metropolitana, e outras regiões nós temos os chamados vazios demográficos. Então esse item já se anula porque ele fala que houve uma equilibrada distribuição da população entre os séculos 19 e 20, que foi o nosso bom
né, o nosso boom, certo? Da industrialização. Então, que nós tivemos uma concentração de pessoas, principalmente nas regiões metropolitanas de Rio e São Paulo, né? E um esvaziamento das regiões norte e nordeste, sobretudo, por causa do êxodo rural e outros fatores que fizeram com que as pessoas migrassem para as regiões sul e sudeste. A letra B seria o item correto? Seria não, né? É o item correto, né, que vem falando que o nosso processo de urbanização é desorganizado desde o nosso passado colonial, desde o período colonial, e que boa parte dessas pessoas que vivem nessas aglomerações urbanas, elas incharam o setor terciário e o informal da economia, e que principalmente esses problemas são encontrados nas regiões metropolitanas. Seria o item correto. No item C, o que é que anulam aqui? Fala que de 375 municípios de porte médio conseguiram equilibrar a distribuição da população brasileira. De novo, se aqui está falando que houve equilíbrio e não houve, e no item C vem dizendo que houve equilíbrio novamente, se eu não marquei a A, não posso considerar a letra C falando de equilíbrio populacional. A letra D, né, fala que nós temos 3.770 municípios com menos de 20 mil habitantes e que é de fundamental importância para o equilíbrio demográfico das contas públicas e a economia do gasto público. Pelo contrário, quanto mais municípios se criam, mais gastos públicos nós vamos ter, né? E principalmente hoje já tem tramitações aí para eliminar-se, né? Não sei como vão fazer isso, alguns municípios, ou pelo menos impedir que sejam criados menos municípios que tenham pouquíssimos habitantes, né? Houve aí no século XX uma explosão de cidades novas crescendo no Brasil, e tudo isso por interesses políticos e econômicos, né? Principalmente para angariar verbas, né? E fazer farra com o dinheiro público. Porque quanto mais municípios, tem também investimentos do Estado e tem também investimentos federais que precisam chegar a esses municípios. Então isso acaba ocasionando, né, impulsionando, gente, uma sobrecarga nos cofres públicos. Tá? Então nós tiraríamos aí. Aí vamos para a sexta questão. Né? Tem um texto razoavelmente grande aqui, tal. E aí ele vem falando, o conceito geográfico que adequadamente sintetiza essa explanação do conceito. O que é que ele vai falando aqui? Qual é o conceito? Sobre os sistemas de comunicação, sobre a economia de mercado, sobre as novas tecnologias e sobre a telemática. Qual é o conceito dentro da geografia que trata sobre tudo isso? Território? Não. Seria a zona? Área? Não. Seria o princípio das redes. Então nós marcaremos essa opção aqui. Na sétima questão, de novo, outra questão sobre o conceito geográfico. Viu como foi bastante repetitivo sobre esse conteúdo? Então temos um conjunto de formas que em um dado período revela heranças que representam as relações espacializadas entre homem e natureza ou sociedade e espaço. Dotado de aspectos naturais e culturais do mundo, revela os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, possíveis de serem percebidos, contemplados e conhecidos a partir dos órgãos dos sentidos. Então, qual é o conceito da geografia que fala sobre os sentidos? Perceber, cheirar, visualizar, paisagem. Se ele falasse sobre pertencimento, né, sobre o pertencimento, se ele falasse sobre sentimentos, saudades, lembranças, aí nós marcaríamos lugar. Mas aqui ele está falando sobre aspectos perceptíveis da ação do homem sobre a natureza, do convívio da sociedade com o espaço. Então esse campo das percepções, né, pelos nossos sentidos, pela audição, pelo olfato, né, e pela visualização, professor, todos esses sentidos têm a ver com a paisagem? Sim. Você passa por um lugar, você está andando de ônibus, de carro, de repente sente um mau cheiro,
Obviamente que não são flores que estão por ali, né? Deve ter lixo, deve ter esgoto a céu aberto. Então você já começa a analisar a paisagem a partir disso, né? Poxa, esse mau cheiro, por que está com esse mau cheiro, né? Tá fedendo tanto aqui, de onde vem essa fedentina? Tem um problema de saneamento básico, alguma coisa. Então você já começa a fazer análise ali. O ouvido, né? A sua audição, como você faz isso? Você vai para uma área rural, você não vai ouvir tantos barulhos, ou pelo menos você não vai reconhecer os barulhos que temos aqui numa zona urbana, né? A quantidade de buzinas, caixas de som ligado, os carros passando, né? Barulho de máquinas funcionando, isso vai fazer uma característica principalmente das áreas urbanas. Então por isso que a paisagem é isso, ela é uma exploração dos nossos sentidos, mas principalmente o nosso campo visual. Então marcaremos aqui a paisagem. A questão 8, gente, é sobre as origens, as correntes do pensamento geográfico. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Mas aqui era para se enumerar as questões 1, 2, 3 sobre aquilo que é correto. E aí, como as três frases estão corretas, eu nem vou entrar muito nos comentários aqui não, tá bom? Então nessa questão aqui, questão 8, sobre as correntes do pensamento geográfico, conteúdo que você vê também no primeiro ano, todas as 3 proposições estão corretas, nós marcaremos aqui as questões 1, 2, 3, letra B, aqui no caderno 1. A 9ª questão vem falando sobre a reprodução do capital, produção capitalista, mercado e propriedade privada. E aí ele quer saber o seguinte, né, que essas 3 análises, né, sobre a reposição do capital, ação humana, produção capitalista, o mercado e a propriedade privada, podem ser adequadamente compreendidas sob a perspectiva da... Aí ele já está falando, né, já deu as dicas aqui para a gente. Ó. Reprodução do capital, produção capitalista, mercado, propriedade privada. Quem que vai falar sobre isso? Aí ele traz a produção capitalista do espaço orientada pelo materialismo histórico e dialético como método filosófico. De quem são essas ideias aqui? O materialismo histórico e dialético? Marx e Engels, né, que vão analisar, né, que o desenvolvimento de uma nação estão voltados sobre essa interação, né, do homem, natureza, a apropriação do espaço, né, sobre a apropriação das riquezas, de como a sociedade lida com essas riquezas. Então é a própria produção do espaço capitalista. Então se você quiser saber de quem é, né, ou anotar aí de quem é essa ideia filosófica, né, então Karl Marx e Engels, Friedrich Engels, trouxeram essas ideias para nós. Aí aqui fala ecologia humana, geografia humanista e geografia regional, não são as correntes que tratam desse assunto, então nós marcaremos aqui a opção A. A opção 10 traz um texto aqui, fala: lê atentamente o seguinte excerto atinente à urbanização brasileira e ao seu centro de gravitação econômico-financeira. No passado, aí eles subtraíram aqui o nome da cidade, né? Esta cidade sempre esteve presente no país todo, presente no Rio. Um dia depois, o Rio, que está aqui com R maiúsculo, está falando de que Rio? Rio de Janeiro. Então ele está falando de uma grande cidade que tem influência a nível de Brasil, mas que não é Rio de Janeiro, nem é Belém e nem Manaus. E aí ele traz uma lista aqui e ainda diz que é uma grande metrópole onipresente. Que metrópole é essa econômica e financeira, que tem influência sobre o território brasileiro, que não é Rio, nem Manaus, nem Belo Horizonte, dentro dessa lista? São Paulo, né, gente? Essa aqui estava muito óbvio, estava muito fácil essa questão, né? Ah, professor, mas eu pensei que era Brasília. Gente, mas aí, veja aqui, ó, centro de gravitação econômico-financeira. Se fosse político-administrativo, aí seria Brasília, mas é econômico-financeiro. Aí, claro, nós marcamos São Paulo. Tá? A 11ª questão é a nossa primeira questão aqui sobre geografia do Ceará. Esse conteúdo está em um dos nossos vídeos, já que nós temos aqui dentro do canal, que é o falando sobre as chapadas.
E aí diz: atente para a seguinte descrição, abrange toda a porção ocidental do Ceará. E aí vem a porção ocidental, professor, pelo amor de Deus, o ocidente é o contrário do oriente. Que posição é o oriente? O leste. Então, na porção ocidental, ou seja, no oeste do Ceará, faz limite, né, no sul e no norte com o estado do Piauí. É um escarpamento contínuo, abrupto e bastante festonado. De quem ele está falando? Que geocompartimentação ele está falando aqui? Está falando do Planalto da Ibiapaba. Tá? A professor, poderia ser o Araripe? Não com essas características. Primeiro que ele fala do que está na porção ocidental, no oeste. O Araripe não está na porção oeste, né? Está na porção meridional, ou seja, está no sul. Então a disposição está na parte oeste, ele vem de sul para o norte, num escarpamento contínuo, abrupto e festonado. Então essas características, né, ainda diz aqui o limite, né? Ceará, Piauí. Então toda a limitação Ceará, Piauí, norte, sul, sul, norte. Então quem é que nós temos aqui? É a Ibiapaba. O Araripe é no sul, a depressão sertaneja é toda a porção central e a bacia do Parnaíba, né, não é uma bacia que faz parte aqui da geografia do Ceará com essas características que nós temos aqui. Temos um vídeo aqui no canal falando só sobre as nossas chapadas, tá? Então a gente tem um vídeo todo aqui falando sobre as nossas chapadas. Então aqui na 11ª questão nós marcaríamos aqui o item B, Planalto da Ibiapaba. A 12ª questão, eu não vou entrar em muitos detalhes porque toda a prova da UES cai uma questão, se não cair na primeira, na segunda fase a gente vai encontrar uma questão sobre canais fluviais. Gente, se você estudar só esse conteúdo aqui, você tem uma possibilidade de mais de 90% de não zerar a prova de geografia só por causa desse assunto. Esse assunto de canais fluviais cai bastante. Se você pegar aí provas passadas, vai ver. A gente até tem aqui vídeos sobre revisão e outras provas passadas que já foram corrigidas que falam sobre isso. Eu nem vou entrar em muitos detalhes para não ficar muito repetitivo, porque esse assunto cai bastante. Então, um assunto sobre canais fluviais, e ele pergunta sobre o que é correto, né, afirmar dentro desses canais. Na letra A, diz que os canais retilíneos são muito frequentes, principalmente em áreas arenosas em forma de delta, não são essas características, né? Na letra B, diz que nós temos os canais meandrantes, que descrevem curvas sinuosas harmônicas. É esse aqui que é o item correto. O item C está errado, porque diz que nos canais anamostosados nós temos uma variabilidade climática e controle tectônico. Não são essas características dos canais anamostosados, não vou entrar em detalhes, você pode ver nos vídeos anteriores sobre essas características. E que os canais entrelaçados acontecem em lugares com um clima tropical super úmido. Então não é super úmido, aqui são áreas, são climas mais áridos. Então por isso aqui nós marcaríamos a letra B. Essa questão ela é difícil pelo fato de você ter que recordar de todas essas características. Então a minha dica é que você faça uma tabela, trabalhe com as palavras-chave para nunca mais errar esse tipo de questão. É muito chatinha mesmo, são muitas coisas para a gente lembrar, muitos detalhes, né? Essa às vezes cai bem simples, mas no caso dessa questão ela foi difícil, né? Para a gente lembrar de todas essas características aqui, porque fala do tipo de canal, fala do clima onde aquele canal está e o desenho que ele forma. Então são muitos itens, são muitos detalhes para a gente lembrar, tá? Então se você errou essa questão, não se sinta culpado, ela realmente é uma questão difícil. A 13ª questão é uma questão falando sobre as placas tectônicas, são uma questão de geografia física, conteúdo principalmente do primeiro ano. Então é uma questão que fala sobre movimento de placas tectônicas. E aí, gente, ó, onde está o erro aqui? Apenas no item 3. O que o item 3 fala? O item 3 fala que a subducção
né? Aí, tá certo, professor, mas eu li a 1 e a 2 e eu não consegui identificar o erro. Tá bom, então vamos supor aqui que você estivesse lendo a questão I2 e você ficou, meu Deus do céu, não lembro dessas coisas. Por quê? Ele vem falando sobre o nome das placas, placa do Pacífico, norte-americana, Califórnia, San Andreas, e você fica, meu Deus, será que era esse lugar mesmo? Onde é que você tiraria a dúvida sobre essa questão? No item 3. O que diz o item 3? Que é o que salva a questão para quem estava com muita dúvida. Que ele diz, a subducção, então ele está falando sobre o movimento que acontece. A subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana pelo movimento divergente gerou a Cordilheira dos Andes. Meu Deus do céu, será que foi isso mesmo, professor? Eu sei que a Cordilheira dos Andes é uma área de montanha realizada, oriunda do movimento de placas tectônicas. Ok, mas onde é que está o erro aqui? Nós temos movimentos de placas diferenciados em relação à direção que elas estão indo, que são os movimentos convergentes, onde elas se chocam, elas vêm uma contra a outra em posições contrárias, né? Então elas não são convergentes, e temos o posicionamento onde elas se afastam, e aí eu tenho um movimento divergente, então convergente, divergente, e o limite transformante, que quando as placas elas ficam mais como se estivessem, como a gente fala aqui no Ceará, roçando uma na outra, né? Elas não se empurram para baixo, elas não se afastam, mas elas estão encostadas, e ali eu tenho uma área de tensão que nenhuma das duas cede, né? E elas ficam resvalando, né? Roçando uma na outra. E o item 3 está dizendo que eu tenho uma subducção. Então, se você lembrasse que o que é uma subducção, a subducção acontece quando eu tenho duas placas tectônicas, e uma delas acaba indo para baixo da outra. Isso é um movimento de subducção. Então, se uma está indo para baixo da outra, não pode ser um movimento divergente, já que elas estão se tocando e elas estão se encobrindo. Aqui eu vou ter um movimento convergente. E é aqui que ele fala onde está o pulo do gato aqui, ó. Que ele fala que a subducção está associada ao movimento divergente. Então aqui você já mataria a questão. Por quê? Se o item 3 está errado, aí eu tenho letra A, 1 e 3, não pode. B, 1, 2, 3, não pode. C, 2, 3. Então, só sobraria a opção D, 1 e 2 apenas. Mesmo que você não lembrasse a posição de todas as placas, mas se pelo menos você lembrasse desse detalhe, conseguiria resolver essa questão. Acredito que foi o pulo do gato aqui para muita gente, né, que não lembrava desses posicionamentos das placas. A 14ª, também conteúdo do primeiro ano, falando sobre as escalas cartográficas, né, sobre o conceito de escalas, né? Então ele diz aqui, no que diz respeito à escala, que é um dos elementos mais importantes nas representações cartográficas, por estabelecer uma relação de proporção, assinale a afirmação verdadeira. Então nós temos aqui o item A, né, como sendo o verdadeiro. Para você resolver essa questão com mais tranquilidade, seria interessante se você lembrasse das fórmulas de escala. E aí, como é que eu lembro disso aqui, professor? Você poderia... Deixa eu colocar aqui a ferramenta de texto. Então, ela já traz aqui um sofrimento para nós ao recordarmos disso. Tá? Então, a letra A seria indicada, né, a opção correta. E aqui eu trouxe a resolução do item D, né, que isso aqui é só para você perder tempo, né, para ver, se conferir mesmo se é, que ele traz a escala, a medida real e a medida no papel, e ele quer saber se isso aqui é o equivalente a 50 km. Então, como é que eu resolveria aqui esse item D, né, para tirar a prova de que as coisas realmente são assim? Então, eu teria que fazer o seguinte aqui, ó. A minha fórmula mais utilizada é: a escala é uma proporção entre a medida real e a medida no papel. Fazendo aqui uma regra de 3 simples, eu posso colocar que a medida real é a escala vezes a medida no papel.
Lembrando que sempre eu vou trabalhar com valores aqui que estejam em centímetros. Não posso trabalhar em outra unidade que não seja centímetro. Então eu tenho a medida no papel é igual à escala, que é o 250.000, vou utilizar só esse valor, vezes a medida no papel, que é 24. O que eu teria aqui seria um resultado de 6 milhões de centímetros. Convertendo esses 6 milhões de centímetros agora para quilômetros, eu vou retornar, vou eliminar 5 casas decimais, que é assim que a gente faz para converter centímetro para quilômetro. Então eu eliminaria aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. O meu resultado final seria de 60 quilômetros e não 50. Então se eu pego uma distância real de 24 centímetros no mapa, numa escala de 1 para 250.000, essa distância real deve equivaler a quanto? 60 quilômetros e não 50. Ok? Então nós marcaremos aqui a opção A, que é o que fala a validação correta, né? A medida da distância entre dois pontos em uma carta multiplicada pelo denominador da escala desta mesma carta resulta na distância real entre esses pontos no terreno. Ou seja, ele está perguntando qual é a fórmula para eu encontrar a medida real. A distância da escala por essa medida no papel. É isso aqui. A medida real é a escala vezes a medida no papel. É a escala multiplicada pela medida no papel. Marcaremos aí o item A. Na 15ª fala sobre bacias, sobre as águas. Nós tínhamos as opções 1, 2 e 3. E nós ficamos aqui, né, com todas as opções corretas. Tá? Por isso que eu nem vou parar aqui para comentar sobre ela. Todos os itens estão corretos. A 16ª, finalmente caiu uma questão sobre o Cumbre Vieja, um vulcão que está em erupção aí há vários meses. Não tinha caído nenhuma questão sobre ele na primeira fase, mas acabou caindo na segunda, finalmente, né? Caiu alguma questão sobre o Cumbre Vieja. Então nós temos aqui essa questão falando sobre, não especificamente sobre o vulcão, né, mas sobre o vulcanismo. Tá? Novamente temos questões com frase 1, 2 e 3, e aí você vê aqui os que estão corretos apenas as frases 1 e 4. Tá? O que está de errado aqui na frase 2? Que diz, ó, está falando sobre considerar sobre os grupos de rocha, que são as rochas ígneas, ou seja, as rochas que têm origem através desse magma. Aí ele diz assim: não há variação composicional em rochas ígneas, pelo fato de serem compostas por sílica. Está falando que as rochas magmáticas, elas não mudam a sua composição. Todas as rochas magmáticas são compostas apenas de sílica. Não é, né, gente? Elas são uma variação de vários tipos de minerais. A frase 3 diz: as rochas ígneas mais comuns em termos de volume e constituição da crosta terrestre são basaltos e granitos. Essas duas rochas possuem relevância econômica por alojar importantes bens minerais, como por exemplo nióbio, onde se encontra a maior jazida desse mineral do mundo. Então, em termos de volume, nós vamos encontrar muito basalto, não. Basalto, não. Em termos de volume de rochas ígneas, o maior volume que nós vamos ter são de granitos. Tá? Então, quando a gente fala de rochas cristalinas, principalmente de rochas magmáticas, rochas ígneas, nós vamos encontrar principalmente granitos e as rochas metamórficas. Tá? Não tão basalto, não. Certo? E principalmente em jazidas minerais, em jazidas minerais, a gente não mexe, né, em relação a granitos. Granito não é uma jazida mineral para se retirar alguma coisa que seja economicamente viável. O granito ele é mais utilizado principalmente na ornamentação. Tá? Claro que o granito tem alguns minerais, composições minerais que podem ser trabalhadas e exploradas economicamente. Mas aqui tem uma mistura de coisas, né, que não se ligam. Então, por isso nós marcaremos aqui as opções 1 e 4. Essa questão eu considerei uma questão nível média.
porque você precisava lembrar da origem e de alguns exemplos de tipos de rocha, né? Então não foi tão fácil assim. A 17ª falava sobre o clima urbano, né? Nós marcaríamos aqui, fala considerando a questão climática e degradação ambiental de forma espacial e temporal, né? O que é que nós teríamos de correto aqui? A opção B, né, que fala a preocupação com a problemática da qualidade ambiental nas áreas urbanas. Os primeiros estudos relacionados ao clima urbano no Brasil tiveram início entre 1950 e 1960 com a intensificação do processo de urbanização. E o que é que elimina aqui a opção A? Né? Por que eu não poderia utilizar a letra A? Porque ele fala que nas áreas urbanas temos inundação, enchente, poluição atmosférica, ilha de calor, são elementos de destaque dos climas urbanos. Sim, a gênese desse processo está ligada aos aspectos termodinâmicos, físico-químicos e hidrometeóricos. E o que a gente está falando? É tudo culpa da natureza, exclusivamente culpa da natureza, quando não é. Então, esses problemas relacionados a ilhas de calor, enchente, poluição atmosférica são ações antrópicas, tá bom? Então não estão ligadas à ação da natureza. Na letra C, diz que nos últimos 50 anos o que nós estamos passando, na verdade, é um estado de equilíbrio e estabilidade. Pelo amor de Deus, né? Não estamos passando, né? E a letra D diz que hoje o sistema urbano ele está altamente já no nível ecológico, uma boa interação entre todos os elementos, e isso está nos trazendo cada vez mais qualidade de vida, né? Então isso nós anularíamos aqui essas opções por essas informações falsas. Na opção 18, questão 18, perdão, tratando sobre o relevo do Brasil, nós tínhamos 3 fases para serem analisadas, e aqui nós temos as corretas, as frases 2, 3 e 4. O que anulou aqui o item 1? E fala, dentre as estruturas de relevo brasileiras ocorrem bacias de sedimentação recente, como o Pantanal Mato Grossense, Amazônica, e que apresentam sedimentos cambrianos e pré-cambrianos. É essa datação aqui que não cola, certo? Que anularia. Essa questão estava difícil, porque fala sobre aquela tabela de datação geológica e é muito complicado a gente pegar todas aquelas informações. A questão 19, eu fiz um vídeo um pouco antes da prova falando sobre possíveis assuntos que cairiam na prova. Então quem assistiu ao vídeo, quem acompanhou lá, viu os comentários sobre esse assunto, que era a COP26, né? Eu sabia que tinha que cair uma questão sobre a COP26 e sobre o Cumbre Vieja, né? Não havia caído ainda. Então é uma questão falando, né, sobre a importância, o que é que aconteceu na COP26, o que é que acontece nessas reuniões, e principalmente sobre uma das reuniões que acontece nessas COPs, falando sobre a redução das emissões de gases do efeito estufa. E ele quer falar o seguinte: a conservação dos recursos naturais frente à degradação ambiental e as ações de controle e adaptações às mudanças climáticas são desafios globais que têm regulamentação do mercado de carbono. Então, o assunto aqui é o mercado de carbono como elemento fundamental nesse processo. Uma prática que pode reduzir as emissões de gases no efeito estufa é a única prática aqui que fala, né? Até porque, olha os absurdos: mudança de matriz energética com aumento de usinas hidrelétricas. Mas a hidrelétrica, né, usa a água é uma energia relativamente limpa, só que a água precisa de áreas de inundação, né? E se engana que acha que usinas hidrelétricas, principalmente depois que elas estão inundadas, elas não liberam gases de efeito estufa. Liberam sim, bastante. Aí temos o aumento da criação de gado. Não, gado peida muito, principalmente em sistema de confinamento. Uma das razões desse aumento de gases de efeito estufa é o aumento da criação de gado, né? E o gado libera muitos gases metano, né, quando eles soltam pum. E isso vai acabar acarretando
o aumento de problemas climáticos. E o item D, o estímulo ao uso de adubos nitrogenados na agricultura. Adubos nitrogenados vai causar uma acidificação do solo, né? Uma acidificação do solo, e esses adubos nitrogenados, eles são adubos que são quimicamente tratados, eles não são naturais, né? Professor, mas o item A fala, ó, a fixação biológica. Então fala principalmente de uma adubação mais orgânica, né? De uma adubação mais voltada para ecossistemas sustentáveis. E a 20ª questão, a última questão, é uma questão falando sobre carne bovina, sobre o consumo de carne e as implicações que a criação de gado trazem sobre a região da Amazônia. Essa é uma questão nível fácil, finalizando a prova de geografia, né, que ele pergunta o que é que essa criação de gado na Amazônia tem acarretado como degradação ambiental, e aí essa estava bem fácil aqui, né, que são as queimadas e o desmatamento ilegal. Então esses são os comentários que trouxe aqui para vocês na prova de geografia. Espero ter contribuído, ajudado aí com vocês. Não trouxe comentários mais aprofundados para não ficar muito repetitivo, porque a gente já tem outras correções de provas e vídeos mais específicos sobre esses assuntos. Espero que você tenha se dado bem, né? Já saiu o gabarito oficial e os resultados. Se você não conseguiu, continue estudando aqui pelo canal, se preparando para próximas fases e para as específicas, e você certamente vai se dar melhor na próxima vez. Um grande abraço, obrigado por estar acompanhando o nosso material aqui no canal, tá bom? Grande abraço, gente, fique com Deus, bom final de ano e até a próxima.